Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje nosso querido amigo e irmão Jean-Val Elan, com mais um assunto super interessante. Então, antes de eu apresentar o Elan, eu queria passar para vocês, vejam o que nós vamos conversar hoje. Eu mandei a mala direta, e para quem não faz parte da mala direta, eu vou ler, porque eu acho que é muito justo para ver o que nós vamos abordar, que é um negócio, um assunto muito, muito, muito bom. Tenho certeza que nós vamos esclarecer muita coisa. Então, deixa eu pegar aqui na minha colinha aqui no celular. Religião e ciência, duas forças que aparecem como inimigas e irredutíveis. A religião corresponde às necessidades do coração, daí a magia eterna. A ciência, as do espírito, da força invencível. Os sábios e os profetas dos tempos mais diversos chegaram a conclusões idênticas, embora diferentes na forma. Tudo isso pelo caminho da iniciação interior e da meditação. Entre eles estavam Rama, Krishna, Hermes, Moisés, Orfeu, Pitágoras, Platão e Cristo, que nos legaram importantes esclarecimentos sobre matéria e espírito. Como eram as iniciações egípcias? Tanto se fala, né? Como é que era isso? Como a divindade atuou em todas as civilizações e filosofias? Quem é essa divindade? Né? Vamos tentar defini-la e como é que ela teria atuado em todas essas civilizações? O que o esoterismo tem em comum com as diferentes doutrinas? Né? Se fala em esoterismo, tem muita gente que ainda acha que é uma coisa complexa, mística, como é que se diz, até fictícia, né? Mas nós vamos esclarecer sobre isso hoje. O conferencista e escritor Jean-Val Elan é nosso convidado. Então, é um prazer ter você aqui, meu querido amigo. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo em paz. Mais uma vez, agradeço a honra, a oportunidade de estar aqui ombreando com você e, vamos assim dizer, chegando junto a todos os seus telespectadores, o que me honra. O prazer é todo nosso aqui. Elan, hoje nós vamos. Eu tenho uma curiosidade particular aqui, né? Claro. Quem mais se satisfaz, que nem o programa do Silvio Santos, né? Quem mais se diverte é ele, e aqui quem mais aprende sou eu, né? No meu programa. Eu quero saber o seguinte: sempre se falou, nesse aspecto, se falou já pela linha clássica, os estudos, o que os filósofos falaram, o que os cientistas estudaram, e como você é um espiritualista, conhece bem a doutrina do espírito, tem acesso a outras esferas, eu queria que nossa conversa de hoje a gente abrisse espaço também para a visão sobre de outras esferas em cima de todos esses seres que nós falamos, que são chamados e conhecidos por nós através da eternidade aqui, de iniciados, né? Agora, esses iniciados, eles não vieram prontos. E é isso que nós vamos dissertar hoje. Eu quero saber até, e agora, a minha particular curiosidade, quero até o fim do programa tê-la dirimido, vamos dizer, é o quanto, além daquele edifício que você falou no programa passado, né? Aquela turma do além do edifício, o quanto influenciou nesses seres. Esses iniciados, vieram de algum lugar, nasceram aqui, eram privilegiados, então vamos desenvolver isso. Pode começar. Mais uma vez, então, cumprimenta só o nosso público aqui e vamos tocar em frente. É isso aí. O tema ele é muito, muito complexo. Muito. A abordagem que... Eu não sei se você vai partir da abordagem de Eduardo Churé, mas Eduardo Churé ele fez uma abordagem maravilhosa sobre todos esses iniciados, ainda que na sua visão pessoal do mundo, do instante em que ele viveu, né? Mas assim, então fica à disposição, Eustáquio. Manda daí que a gente vai comentando na medida do possível. Eu só peguei a essência do Churé para a gente ter por onde se basear. Exatamente que ele cita esses 7, 8 iniciados, que são os que mais nós conhecemos, podemos falar de outros também, então nós não temos que nos ater à obra dele, vamos seguir da forma que tem que ser feito. Vamos toca em frente. Claramente, eu já estudei
tudo o que eu encontrei nesses anos de vida que eu posso considerar como sendo revelação. Né? Ótimo. E as principais revelações da humanidade, de fato, são instigantes, têm muitos pontos em comum, mas também tem pontos absolutamente diversos, né? E especificamente na hora em que a gente estuda a obra de Rama, de Krishna, de Orfeu, de Hermes ou Thoth, a gente identifica um traço estranho nos quatro, e em estudando esses quatro, a gente fica com uma dúvida muito grande sobre o tipo de psiquismo desses quatro iniciados. E, no outro lado, na hora em que a gente toma a obra de Choré como ponto de partida, o Moisés, Pitágoras, Platão e Jesus, esses seguramente têm um traço comum de humanidade formidável, coisa que não tem nos outros quatro. Opa, vamos saber por quê. Então, pois é, a minha perspectiva pessoal parte de uma divisão desse grupo aí, dos 8 iniciados, que Eduardo Schroeder magnificamente se referiu a eles no final do século XIX, início do século XX. Né? Ele lançou a sua obra em 1889, e aquilo foi maravilhoso, mas assim, ele humanizou todos os 8, mas eu faço uma certa reticência Vamos lá. em relação aos 4 primeiros que eu citei. Toca em frente. É muito simples. Existe um autor chamado William Buck. Ele foi o único autor que teve a ousadia de traduzir o Ramayana para o inglês. Né? E ele também fez isso com o Mahabharata, são 2 épicos hindus, e o porquê o Ramayana? Porque o Ramayana é a única fonte de notícia que se tem sobre Rama. Sim. O primeiro iniciado. Só que aqui é um pequeno detalhe. As mitologias antigas foram todas antropomorfizadas pelas religiões que lhe seguiram. Então, na hora em que o senhor Rama nasce do fogo, tinha um corpo verde, um cabelo verde escuro, olhos verdes claros, com 40 dentes. Opa! E viveu 11 mil anos com Sita, dentro de uma vida de 15 mil anos, e isso profusamente descrito no próprio Ramayana. O nosso amigo Choré, quando ele foi escrever os Grandes Iniciados, ele deixou tudo isso de lado, porque as obras, as traduções do Ramayana original não haviam sido ainda produzidas na época que ele viveu. E então ele humanizou Rama, ele humanizou toda uma história em torno de Rama, também de Krishna, que é o mesmo problema. E essas figuras não são humanas, esse é o problema. Opa! Eles são seres híbridos, são seres que participaram de um contexto que hoje a gente chama de hiperbóreo. Nós damos muita atenção ao contexto Atlante, mas naquilo em que eu posso avaliar pelas informações que julgo ter, o contexto hiperbóreo é extremamente mais importante que o contexto Atlante. Né? Puxa. O livro Ramayana começa dizendo o rei Dasarata, que estava no poder em Ayodhya, que é o nome onde Rama tornou-se o rei depois dessa cidade, há cerca de 60 mil anos. É isso que eu ia te perguntar. Seja, nós estamos falando de seres humanos. Então, vai lá, Gustavo. É isso aí que eu ia te perguntar. Qual seria o tempo de Rama? 60 mil anos, você disse. Já formulei a pergunta. Não. 60 mil anos foi o tempo do pai de Rama. Do pai de Rama. Mais ou menos, a história é mais ou menos o seguinte. Coisa complexa. Esse rei chamado Dasarata, né, era o rei de Ayodhya. Ayodhya era uma cidade que tinha cerca de 26 léguas de comprimento, ou seja, haja estrada, haja tamanho. Era uma coisa maravilhosa. Prédios de entre 5 a 7 andares, todos eles.
É uma loucura, isso está literalmente descrito no Ramayana. E esse rei, ele tinha uma tristeza muito grande, ele não tinha filhos. Então ele fazia todos os sacrifícios aos deuses maiores, né? Aqui no contexto da Trimurti hindu, em que Brahma, Vishnu e Shiva recebiam essas oferendas das Arata. Ok. E então, um belo dia, devido a um problema, não sei se o tempo permite, a gente poderia fazer um vídeo só sobre o Ramayana. Então, o senhor Vishnu endereça uma promessa de resolver um grande problema que estava havendo no eixo que unia o nosso planeta Terra a essas moradas celestiais extrafísicas, e Ravana, que era um demônio poderoso da época, estava dominando o ambiente. Então o rei Vishnu o deus Vishnu resolve atender a pressa do rei Dasarata, e ele mesmo nasce como Rama, é assim que o Ramayana explica. Opa. E traz consigo 3 irmãos, Lakshmana, Bharata e Niguta, e esses 4 seriam 4 avatares somente do próprio Vishnu, para poder dar conta de Ravana. Então, Rama nasce no final desse período de 60 mil anos do governo do rei Dasarata, ou seja, estima-se, nas informações que eu tenho, que Rama deve ter nascido perto de 32 mil anos atrás. E reinou até cerca de 15 mil anos. Então, o episódio do Ramayana se passa aí. Mas nada disso é abordado pelo historicismo clássico. Obviamente que tudo isso fica lenda. Mas o problema é que as escrituras jainistas, que são mais antigas que as escrituras hindus, falam de coisas que não se enquadram no conhecimento clássico. Então, Rama teria sido alguém que foi rei de Ayodhya durante 10 mil anos. E assim, foi considerado como o maior deus, entre aspas, do hinduísmo até hoje. Porque as suas revelações, as suas orientações, o modo como ele agiu, a integridade o fez. Mahatma Gandhi, antes de ser assassinado na sua vida, agora no século XX, as 2 últimas palavras que ele disse é Rama Rama, que é o grande mantra em homenagem ao maior dos deuses. Então, assim, não é humano, mas Eduardo Choré considerou Rama como sendo um ser humano. Já que nós estamos falando de Rama, que era um dos especiais, como você está falando, qual teria sido a origem dele? De onde ele veio? Ele não nasceu, ele nasceu da forma que a gente conhece, que a gente concebe, forma atual, né? Como é que foi? Não, qual foi a origem dele? Não nasceu. O nascimento desses avatares é estranho. Por isso que o de Jesus também foi estranho. Sim. Maria, virgem, foi inseminada artificialmente para poder um ser do tamanho de Jesus nascer. Isso também teria acontecido, mas com outras cores, com Krishna, com Rama. O próprio Orfeu também não é humano, ele é filho de Apolo e de uma musa, Calíope. Ou seja, à exceção de Moisés, Jesus, Platão e Pitágoras, sim, que eram humanos, ainda que se diga que Pitágoras era semidivino, esses outros 4 eram mais que semidivinos. Eram encarnações avatáricas do deus Vishnu. De onde ele veio? De Vaikunta. Vaikunta é o nome da loca de Vishnu, do céu de Vishnu, da morada de Vishnu, nesse universo paralelo ao nosso extrafísico. Universo paralelo, universo paralelo extrafísico. Tá. Antimaterial. No passado, Eustáquio, os humanos chamaram de deuses tanto extraterrestres desse universo biológico que vem de naves até a nossa terrinha e aqui se apresentava e os humanos chamavam de deuses, como também de seres extrafísicos desse universo paralelo, que quando os portais entre os universos estavam abertos, eles aqui se expressavam. Então também eram chamados de deuses. Então um dia nós vamos ter que dividir a mitologia dessas 2 componentes e entender que nós chamamos de deuses, anjos, figuras dessas 2 componentes. Puxa vida, eu acho que nós estamos em pleno século XXI, pelo calendário que a gente trabalha hoje. Eu acho que já é hora de trazer isso à tona, né? De desmitificar uma série de coisas, ou então dar novos elementos para que as pessoas tenham condição de abrir seus horizontes, né? Porque hoje nós estamos
em cima de coisas que nos foram impostas. A verdade é essa e você não pode fugir dessa verdade que eu estou te passando. Exatamente. Por sobre esses dois universos, tá, que foram criados a partir do mito do ovo cósmico, que existe em tudo que é mitologia, né, é que estão os níveis espirituais com aquele edifício que a gente falou no programa anterior, ok? Mas também se há de convir também que nós não temos, você que lida mais com as outras esferas, você deve saber bem o que eu vou dizer, que a gente tem, deve ser muito difícil você trazer para palavras coisas que ainda não existe definição em nosso conhecimento para esse tipo de coisas. Aí o entendimento fica difícil. Como trazer esse entendimento para coisas que nós ainda desconhecemos, Elan? Esse é o drama. Eu vivo inventando palavras, neologismos, nos 40 e poucos livros que eu lancei até hoje e nas palestras que fiz, exatamente devido a esse drama, essa dificuldade que você também situou. Claro. Nós não temos nem expressões para nos referir a coisas que não são humanas, né? E é por isso que todos os autores, tipo Eduardo Schuré, William Buck, na sua versão do Ramayana, ele diz: eu estou distorcendo a história para poder contá-la de uma forma mais palatável para os humanos. Então, no Ramayana original, Rama e Sita, que seria o casal, entre aspas, protagonistas da história, não terminam juntos. No que William Buck produziu, o romance é tipo filme americano, termina junto, termina tudo bem. Mas, assim, de fato, nós vivemos um tempo em que essa docilidade, esse infantilismo, ou esse romantismo com que a história foi pintada para nós, né? Está na hora dessas cores se desfazerem e uma lente mais adulta, como você bem disse, né? Não tomar nada como verdade, mas a gente precisa dar a oportunidade a nós mesmos de praticarmos o perspectivismo, ou seja, olhar para as coisas de diversos ângulos, e não só naquilo que você bem disse, que nos foi condicionado. Elan, Rama foi o primeiro avatar, vamos dizer, que esteve entre nós aqui para abrir os caminhos para nós, ou não? Olha, segundo a cultura jainista e a cultura védica mais antiga, não. Rama foi o mais importante dos antigos. Mas antes de Rama, teve figuras aí que, na hora que você olha para a mitologia, né, notadamente a mitologia hindu, a mitologia jainista, tem outras figuras. Rama, repito, foi aquele que se situou no tempo que a gente chama de hiperbóreo. Entendo. Que tempo é esse? É um tempo em que existia aqui na Terra um norte sagrado. O que é isso? Era a lenda de que os céus todos haviam se acoplado à Terra e o ponto dessa acoplagem, ou ligação, ou interseção, era exatamente no norte. Puxa, que a interessante. estrela polar, que a cada 2.000 anos muda devido às constelações, seria o indicativo mítico disso. E então, entre 30 e 15 mil anos atrás, antes da grande devastação que acabou com um bocado de ilhas do Império Atlântico e também com as lendas dos hiperbóreos, né? Essas terras míticas do norte, onde o que de melhor existia morava lá, e o que é que de melhor existia? Eram seres que eram híbridos entre esses seres do universo vizinho e os seres humanos biológicos. Havia essa hibridagem. O próprio Vishnu, quando atende Indra é o nome de Zeus, dito à moda indiana, né? Opa! Quando Indra diz Vishnu, nasce então tu mesmo entre os seres da semente do sangue e te faz poderoso para poder derrotar aquele Ravana, né? Ou seja, o sangue, esses seres não têm sangue, eles têm outro tipo de seiva. É impressionante. Você teria que estudar o mito do Samudra Manthan, que é um mito hindu que explica uma série de remédios do Amrita, do Soma, que esses seres tomavam para poder estabilizar as suas vindas entre antimatéria e matéria.
porque Caramba! espírito material. É muito confusa a história. Então, assim, eles se referiam aos humanos como os filhos do barro, da lama, os do sangue. Esses seres nasceram do fogo. Eles Opa! não eram humanos. Então, a semente é exatamente esse código que hoje a gente chama DNA, que veio desse universo para cá, semeando os mundos. Aqui na Terra, todos os corpos que hoje nós conhecemos são filhos de uma molécula-mãe que apareceu aqui há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás e deu origem a tudo que existe hoje. Isso é científico. Agora, quem trouxe essa molécula, como ela se formou? Aí não tem nada de científico, porque os cientistas não sabem. Mas que ela existiu, foi colocada aqui ou surgiu aqui, isso eles não têm dúvida. O próprio Darwin, o darwinismo, né, o darwinismo parte desse princípio. Então, essas referências são feitas no Ramayana, é impressionante, Eustáquio. Puxa. Mas aí a turma deixa-se de lado e romanceia, porque para tornar mais fácil. Nós temos alguma tradução fidedigna hoje do Ramayana, por exemplo, ou não? Em português, não, só em inglês. No português não temos ainda, tá? Não, nós temos o Mahabharata. O Mahabharata é um outro épico hindu que fala sobre Krishna. Aí vamos sair um pouco de Rama agora e falar de Krishna, que é outro iniciado, né? E Krishna... antes de você, eu só quero fechar Rama. Então, como é que se encerra o ciclo de 15 mil anos de vida dele? É conhecido, o próprio Ramayana fala alguma coisa a esse respeito ou não? O próprio Ramayana fala. Ele, com seus irmãos, cada um foi, entre aspas, morrendo ou se desintegrando, já que o corpo deles não é de carne, do modo como nós imaginamos, por uma série de motivos, né? Mas todos eles terminam saindo dessa situação em que eles viviam em Ayodhya e na Terra, e perderam esse corpo e suas almas, vamos assim dizer, voltaram para os níveis espirituais, ainda que eles considerem Rama imortal. Mas a saída de Rama, a chamada morte de Rama, é algo que, repito, no Ramayana original, há um quê de desgosto pelo modo como ele tratou Sita, já que Sita havia sido sequestrada por Ravana e passou 1000 anos na posse de Ravana, e Rama tentando libertar a esposa do poder de Ravana, e após isso ele ficou achando que Sita estava impura, Ravana poderia ter feito algo com ela. Então, essa situação, que tanto está presente no romance que William Buck maravilhosamente gerou, mas também na tradução literal do Ramayana, mostra que o final de Rama não foi feliz. Ele saiu daqui como um rei extremamente querido por todos, amado por todos, aplaudido por todos, mas ele saiu infeliz. Jesus também saiu daqui infeliz, pregado numa cruz. Esses caras não estão bem. O Rama deixou algum legado? Qual foi o principal legado do Rama? Que foi o mais conhecido dessa nova geração, vamos chamar assim. Olha, não há nenhum mantra para os hindus esclarecidos maior do que Rama Rama. O próprio mantra Aum, ou seja, do Om, seria inferior. Por quê? Porque Rama teria sido a integridade, o ser justo, o ser, entre aspas, que os hindus consideram perfeitos. Hindus não, os arianos hindus consideram perfeitos. Porque o Ramayana originalmente foi produzido no viés da cultura ariana. Puxa. Os antepassados arianos dos nórdicos. E isso foi terminar lá na Índia, quando o povo ariano migrou e se encontrou com os dravidianos no norte da Índia. Então, criou essa cultura que a gente chama hindu, mas ela é ariana. Tá? Então, Rama ele foi tido como o ser perfeito, o ser que todo mundo gostaria de ser. Rama é esse modelo maravilhoso, só que não é humano. Mas os hindus acham que é humano. Tanto é que é cultuado até hoje. Né? Sim, entendo. É talvez uma das maiores religiões da Terra e a gente não sabe. Porque mesmo os Vaishnavas, os seguidores de Vishnu, de Shiva e Brahma, na hora de morrer eles dizem Rama. Olha só.
esquecem os deuses maiores e vão para Rama. Então, quem seguiu então Rama, a seguir veio Krishna. Em termos de possível cronograma, teve a grande devastação ocorrida há 14, 15 mil anos atrás, depois o chamado dilúvio bíblico, entre 9 e 10 mil anos, e é nesse contexto que surge Krishna. Né? Krishna surge num contexto também de guerra, de disputa, só que Krishna também não era humano, mas diferente de Rama, era um híbrido sexuado. Ou seja, Krishna fazia sexo. Sim. E teve grande descendência. E Krishna era, acima de tudo, era alguém com um nível de conhecimento muito superior ao de Rama, mas muito mesmo. E Krishna, ele tem expressões formidáveis, tipo, seja como a madeira do sândalo, que quando alguém dá uma machadada, perfumes, né? É a mesma coisa que Jesus dizia, veio dizer milênios depois, se alguém te agride do lado da face, oferta o outro. Então, assim, Krishna é extremamente profundo. Sim. Só que era um ser que não se preocupava com as mesmas coisas que Rama. Krishna não estava nem aí para muitas coisas. Rama era o certinho, era o... Qual a origem de Krishna? De onde ele vem? Também é tremendamente complicado. O nascimento dele foi previsto, predito, e a mãe dele concebeu virgem. A pele de Krishna é azul escura. Puxa. E Krishna se metamorfoseava. Não é humano. Só que no tempo de Krishna, quando ele lidou com os 5 irmãos Pandavas que fizeram guerra contra os Kauravas, que representavam o mal, e os Pandavas o bem, e então quando Krishna orienta Arjuna a cumprir o seu Dharma, e é importante a gente entender que tanto Rama como Krishna tinham como conceito maior o Dharma, e isso não é necessariamente o amor que a gente pensa, é o cumprimento de dever sagrado de cada casta, que no sânscrito se chama Varna. Então, Arjuna foi para a guerra contra os primos e não queria ir, porque na hora da guerra, que ele olhou do outro lado e viu os primos que ele cresceu desde criança com eles, viu o seu mestre de armas do outro lado, ele disse, eu não vou. Mas aí Krishna, que era um avatar de Arjuna, você tem que cumprir seu Dharma. Olhe bem. Ainda que tenhamos que matar, que o façamos sem ódio no coração, sem apego ao resultado, mas você precisa defender o bem. E o bem está com você e seus irmãos. Esses seus primos se perderam, a ganância, a corrupção enlouqueceu, eles representam a semente, entre aspas, do maligno. Sim. Precisam ser destruídos, senão a terra vai ficar sob o controle do mal muito tempo. Então é preciso que você faça guerra. Então, toda essa conversa de Krishna com Arjuna é o grande legado de Krishna, porque se transformou no famoso Bhagavad Gita. Só que o Bhagavad Gita é só um dos capítulos do Mahabharata. O Mahabharata, que é o grande livro, e o Bhagavad Gita é só um capítulo em que Krishna convence a Arjuna a ir para a guerra. E matar sem contrair débitos espirituais. Aí os espíritos ficam loucos, né? Um avatar não pode dizer isso. É porque a lógica não era humana. O que estava em jogo aqui ainda não era o amor ao próximo como a lei mais importante. Nos tempos de Rama e Krishna, o Dharma tinha que ser o mais importante. Dizendo de outra maneira, quem melhor resumiu isso foi Sai Baba, que é um outro iniciado, só que dos tempos mais modernos. Sai Baba disse, explicando que lá atrás, luz e trevas brigavam, disputando o domínio sobre a Terra, e no tempo de Rama, as trevas resolveram traçar uma estratégia de construir no Ceilão, no atual Sri Lanka, lá no sul da Índia, um reino formidável, Ravana, era um super demônio, ia tomar conta da Terra. Então, Rama veio
para destruir o mal que estava organizado em torno do Império de Ravana. Entendo. E destruiu. Tempos depois, esse mesmo mal, essas trevas, perceberam que a Terra ia ser novamente comandada por um só rei, e esse rei tinha duas descendências, os Kauravas e os Pandavas. Esses aqui corruptos e esses aqui vinculados ao bem. Então, Krishna veio para convencer a turma do bem a destruir a turma do mal, porque aquilo era um plano das trevas. Então, de novo, a luz veio, porque novamente um avatar encarnou e destruiu as trevas. Aí o que é que Sai Baba diz? Isso aconteceu devido ao Dharma. Eles tinham que destruir o mal. Mas aí as trevas pensou assim, a gente já organizou os nossos melhores estrategistas e soldados e colocou num só império, a luz veio e destruiu. A gente já organizou para tomar o planeta Terra através de uma sucessão monástica na família, lá congregamos na família os nossos melhores jogadores, a luz veio e destruiu. Não vamos mais juntar os nossos soldados, vamos pegar o mal e semear no coração de todos os humanos, porque se a luz quiser destruir o mal, vai ter que destruir a humanidade. E qual então, foi? os avatares agora que vieram não iam mais destruir o mal, ou seja, cumprir Dharma. Iam semear o bem no coração humano, porque o ser humano é que iria realizar o final desse combate entre luz e trevas, mas no seu íntimo. Dizendo de forma diferente, toda uma confusão cósmica foi, de forma sacana, transferida para os seres humanos. E é por isso que esses avatares vêm nos ensinando a praticar o bom combate, para resolver o problema deles. Como que o mal, vamos chamar assim, como é que o mal conseguiu semear no ser humano a semente do mal? Existiu algum processo, alguma técnica? Como é que foi isso? Pelo tipo de DNA que nós portamos. O DNA que nós nascemos com ele nos faz animalescos e obedientes à regra número 1, sobreviver a qualquer custo. Na hora em que você acha que deve sobreviver a qualquer custo, você se corrompe porque você pisa no pescoço de outro para poder sobreviver e o outro que se ferre. Isso é uma memória Isso é uma memória que vem no nosso DNA, então? É isso? Isso. Todos os animais que nascem na Terra nascem com essa tendência a matar. Porque o DNA do Criador tem esse problema. Então, o mal está aí. E esse mal precisa ser consertado pelos avatares para ajudar o Criador. Para isso, eles usam das espécies que surgem. E aí, como é que faz o processo contrário agora? Como é que eu posso semear o bem? É por isso que Jesus e Sai Baba vieram para ensinar as pessoas a serem do bem, porque na hora em que você se torna alguém tendente ao bem, o seu DNA reescreve uma nova atitude comportamental através do seu epigenoma. O que é epigenoma? É o programa que, recebendo as influências do ambiente, a ciência diz assim, você ajeita os seus 28.869 genes. Na hora que você faz isso aqui, aquela sementezinha do mal que estava aqui deixa de existir, a semente do bem é que faz com que brota no ser humano uma árvore produtora de bons frutos. Mas se você é tendente ao mal, aí, ou seja, o mal, você continua sendo um agente do mal. Em resumo, essa visão de Sai Baba Claro. é uma metáfora maravilhosa, mas que nos convida a pensar e a refletir. A pensar, exatamente. É isso aí. É isso que a gente quer fazer, pensar. Então, Krishna deixa um belo de um legado, nossa, que até hoje Arjuna, esses ensinamentos da conversa dele com Arjuna, é um ensinamento maravilhoso, é citado até os dias de hoje, e creio que vai ser citado até séculos à frente. E, em seguida, quem vem depois de Krishna? Aí é meio confuso em termos dos iniciados que Shure coloca, né? Seria o Orfeu, que você seria também o Tote. Nenhum dos dois eram humanos. Tá. O Tote, ou o Hermes Trismegisto, né? Sim. Na verdade, é um Anunnaki.
Olha. Isso está sobejamente descrito nas obras de Zechariah Sitchin, né? Que traduziu do acadiano antigo todas as informações que foram encontradas nas tabuletas, nas ruínas de Nínive, antiga capital do Império Assírio, e Thoth, que era um Anunnaki, ou seja, um ser biológico diferente de Cristo, e Rama, que era uma mistureba, uma misturada de várias coisas, né? Esse Thoth, ele era, além de alguém, de um Anunnaki, que era extremamente inteligente no sentido científico, tecnológico, foi alguém que também começou a estudar o porquê da vida dos Anunnakis, o porquê da vida dos humanos, tudo que ele foi percebendo quando eles chegaram na Terra, e produziu ensinamentos maravilhosos no tempo do Egito. Foi ele que criou o alfabeto para a humanidade. Tem até a onda em que Thoth, quando foi falar com um dos reis divinos do Egito, que a gente chamou hoje de faraó, mas modernamente, né? Ele disse: rapaz, eu tenho uma grande descoberta para a humanidade e para a gente. Aí o tal faraó disse: o quê? Ele disse: um alfabeto. Como? A gente não precisa mais guardar na cabeça tudo. Eu descobri a forma da gente registrar isso nos papiros. Aí o faraó olhou para ele e disse: mas isso não vai nos deixar preguiçosos e lenientes? Aí todos disseram: não, olha, a gente vai perder essa capacidade natural que a gente tem de memorizar tudo. Ou seja, a gente usa só 10% do cérebro, hoje a gente brinca com isso, né? Talvez antes desse vocabulário, do alfabeto, a gente usasse mais. Usasse mais, com certeza. Foi o cara que deixou um compêndio maravilhoso no Egito, mas quando essa história chegou na Grécia, o nome dele passou a ser conhecido, o nome não, o epíteto, Hermes, 3 vezes o grande, Hermes Trimegisto, né? E então várias escolas iniciáticas surgiram a partir da análise, do estudo, do legado maravilhoso de Thoth, de Hermes Trimegisto, tenha sido ele quem foi. Sim. É fantástico. Fantástico. É uma coisa especulativa, no sentido de busca filosófica da verdade, sem pontificar grandes verdades no sentido emocional, mas pontifica sobre constatações que são até hoje tremendamente válidas e, como você estava dizendo, vão ser válidas por muito tempo. Não tenha dúvida, porque são... Tanto é que é isso mesmo. Até hoje ninguém contesta, estuda-se. Os esotéricos, os espiritualistas, escolas iniciáticas citam esses seres aí como... Sim. Já Orfeu, a história é totalmente diferente. Orfeu é uma figura que teria nascido de uma relação entre Apolo, que é um deus grego, e Calíope, que é uma das musas, né? Sim. E ele recebeu de Apolo uma lira e ele tocava essa lira. E tocava de tal modo que o encantamento era tão grande que as feras se aproximavam, os animais selvagens deixavam de ser selvagens durante um tempo. Mas Orfeu ele passou a se acompanhar de sátiros, que eram figuras metade bode, metade humanos. Exato. E também com o famoso deus Dionísio. E assim, todos eles estavam desgostosos com a vida nos termos em que ela era posta. O próprio Sileno considerava... Sileno era um sátiro, né? Ele considerava a espécie humana... Ele era demônio, mas tinha nojo da espécie humana. Entendo. Porque ele achava que a vida era tremendamente um mal-entendido, quem criou aquilo devia estar mais maluco do que ele, Sileno. Então, assim, Orfeu foi um cara profundo, mas não ficou conhecido nem por sua arte, por sua música, mas pelo episódio de Eurídice, que foi a humana que ele amava, não necessariamente humana, mas semidivina, porque também tinha sangue dessas figuras, ou manipulação genética deles, e ela morreu. E ele compôs, então, muita coisa pedindo ajuda a todos os deuses que ele conhecia, mas ninguém ajudou, ele resolveu ir sozinho entrar no Tártaro, ou no Hades, para ir atrás de Eurídice. Né? Então,
há um problema muito grande entre o que Orfeu fez e a religião órfica que surgiu depois, com os mistérios de Eleusis. Aí aqui foi introduzido muita coisa que Orfeu não tem nada a ver com isso. Puxa Mas vida. dizem que uma figura chamada Fanes, ou Protogonos, também um outro ser mítico, ou, vamos assim dizer, desse universo vizinho, teria, durante algum tempo, instrumentalizado os mistérios de Eleusis, os mistérios órficos, que tem uma ligação com o que mais tarde seria chamado, sabe de quê, Eustáquio? Gnosticismo. Gnosticismo, olha só. Pois é. Então, essa coisa que teria surgido na Trácia, onde hoje a parte da Bulgária e da Turquia, há cerca de 5, 6 mil anos atrás, foi o tempo que Orfeu deixou esse mundo, lá essa coisa surgiu de questionar os deuses, porque Dionísio questionava Zeus, Dionísio questionava por que as coisas eram daquele jeito. Né? Então, isso terminou gerando, na época de Jesus, algo que hoje a gente chama de gnosticismo. Então, assim, Orfeu, Tote, o Hermes Trismegisto, Krishna e Rama, eu não tenho, na minha condição humana, como considerá-los humanos. Eles não eram humanos. Eram essas figuras aí desse painel mitológico. Agora, Eduardo Churé contou a história como se fosse todos humanos. Perfeito, perfeito. Mas eu queria saber o seu ponto de vista. E falando assim, você falou agora há pouco do Zacarias Sitchin, muita gente contesta, claro, todo estudioso, todo autor, todo cientista, todo que faz uma hipótese, ele é contestado. Qual é o seu ponto de vista? Você corrobora 100% com as pesquisas, com as teses do Zacarias Sitchin? Não. Bom. Não 100%. A Zacarias Sitchin, ele foi muito perseguido, né, nas disputas intelectuais norte-americanas e europeias em Sim. torno do sentido da tradução que ele fez do acadiano antigo. Se a gente for entender um pouco sobre a Mesopotâmia, a primeira língua que por lá surgiu teria sido a Suméria. Sim. Depois a acadiana, e vem os caldeus, os sírios, os babilônicos, blá, blá, blá. Então a linguagem acadiana é muito antiga, dá margem a muita interpretação. Então, ele não foi o primeiro a fazer isso. Alguns alemães e ingleses do século XIX, quando foram encontradas lá as tábuas de argila no Iraque, da antiga biblioteca de Nínive, as primeiras traduções foram no sentido, mas só que Zacarias Sitchin, com muita contundência científica, deu uma outra tradução e muito bem, vamos assim dizer, academicamente, muito bem demonstrado. Mas, ainda assim, surgiu dúvida acadêmica se ele estava interpretando, porque realmente é subjetivo. Claro, claro. E nessa subjetividade aqui, eu discordo de muita coisa do que ele interpretou, mas isso não diminui em nada o trabalho magnífico que ele fez. Li e estudei e faria novamente todos os livros dele. Né? O problema é que nós humanos, às vezes a gente tem um ego maior do que o que a Terra comporta. Tem gente que lê livro de outros e diz, não, nunca li, não quer reconhecer. É um negócio meio esquisito. E fica desonrando e destruindo teses de outras pessoas que sequer leram. Né? Isso então, Zacarias Sitchin, ele foi muito injustiçado, porque ainda que a obra dele possa conter isso ou aquilo de ajuste a ser feito, mas qual o livro que não precisa de ajuste? Exato, por isso que eu queria saber. O que o ser humano faz que não precisa de um retoque lá na frente? Isso é bobagem, você querer pontificar ou pretender que você está transmitindo a verdade. Né? Então, assim, eu respeito profundamente, e para mim ainda é um norte que eu sigo a obra de Zacarias Sitchin, mas não concordo com tudo. Perfeito. Depois de Orfeu, Elan, aí para os seres de fora de outros orbes. Não, a coisa não é tão simples. Isso se a gente olhar só para a Ásia, Oriente e Europa. Se a gente vier aqui para a América, na mítica cidade de Tule, onde hoje seria o México, cidade do México,
no tempo dos toltecas, que é uma cultura mãe que deu origem às culturas maia, inca e asteca, Sim. ou seja, muito anterior, tem um cara impressionante chamado Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, né? Quetzalcoatl, né? Ele dizia coisas tipo: vive a tua vida como se você estivesse construindo uma verdadeira obra de arte. Preocupa-te com cada segundo em ser produtivo e dar de ti o que de melhor. Ou seja, são parâmetros filosóficos que só alguém muito grande consegue. Então tem um legado maravilhoso, só que os frades católicos destruíram tudo isso. Diego de Landa, um frade espanhol, em 1453, chegou na América, tinha milhares de códices dos maias lá. Os maias já herdaram isso dos toltecas. Aí Diego de Landa e outro frade, na época da Inquisição, olharam para aquilo, aí Diego de Landa disse: você está entendendo essa linguagem? O outro frade disse: não. Se eu também não. Nós dois somos homens de Deus. Se a gente não está entendendo isso, é porque isso é obra do demônio. Vamos destruir. Destruíram tudo. Sobraram 2 pedaços de pedra, um deles é esse calendário maia que a gente chama de Tzolk'in. Então, assim, tem muitos iniciados e muitas coisas que não são reconhecidas ou não são devidamente estudadas. Sim, a tradição jainista ainda precisa ser estudada da sua linguagem antiga para o inglês. Ninguém nunca fez isso. E foi a primeira religião da face da Terra. Então, talvez daqui a 100 anos alguém esteja dizendo: teve um grande revelador jainista que hoje eu e você aqui nem sabe que existiu, porque não há referência. Eu sei espiritualmente que sim, mas isso não vale. Como na época de Eduardo Schuré, ele também não sabia a tradução de Ramayana, de algumas coisas que hoje... Né? Então, assim, nessa perspectiva de Schuré, então a gente chega na época de Moisés. Teria recebido de Javé aquilo que se chama os primeiros 5 livros da Bíblia, ou os 5 livros da Bíblia judaica, Torá. Eu sei que você escreveu alguns livros com o título ou alusivos a Javé também, né? Uhum. Qual é a sua visão sobre essa tábua que Moisés teria recebido, já que ele é um dos citados aqui, nós vamos falar dele agora? A sua visão, isso aí, qual é? É figurativo? Existiu? Porque nós, mente concreta, é muito difícil eu achar que eu vou subir numa montanha e Deus vai aparecer lá e vai me dar uma tábua com 10 mandamentos. Então, como é que foi isso, do seu ponto de vista? Eu não tenho nem ponto de vista. Porque a palavra é inadequada, mas você entendeu? Não, eu estou só brincando com você. Se para o mundo inteiro isso é um absurdo, eu não tenho. Tem gente que acredita fielmente nisso. Tem gente que. Mas esse é o meu problema. Eu não gosto de nada disso, mas sou obrigado a reconhecer que, de fato, houve um fato muito estranho. Realmente houve um fato muito estranho. Moisés recebeu o Pentateuco de uma inteligência não humana. Os livros Gênesis, Números, Êxodo, Deuteronômio e Levítico, esses 5 livros, eles têm uma unidade que depois o Michael Drosnin escreveu 3 livros sobre os códigos da Bíblia, em que mostra uma quantidade de códigos proféticos desses livros, né? E esses 5 livros compõem uma só obra que os rabinos judaicos têm e acreditam piamente que aquilo foi entregue por Javé ou um dos seus anjos a Moisés, ou ditado e Moisés escreveu. Aí você me pergunta o que é que eu penso? Infelizmente eu penso isso. Isso é real. Por mais chocante que possa parecer. Perfeito. Então Moisés foi um cara que eu não o situo, nem o tenho como sendo um grande iniciado no sentido de um legado que ele deixou. Você se encontrar com um ser extraterrestre ou extrafísico não faz de você um filósofo nem um gênio. Não faz de você um contatado. Para mim, Moisés foi um contatado. Perfeito, está mais para isso mesmo. E que foi levado pelos anjos de Javé e por ele a educar aquele povo. Então, ele é um grande legislador. Certo? Foi um cara que teve uma missão dificílima, recebendo ordens desses seres,
e de aplicar aquilo no tempo em que viveu, e a gente não pode avaliar o passado com os olhos do presente, porque isso é um anacronismo barato. Cada época tem seus mistérios, né? Então, assim, Moisés, ele usou de expedientes que eu não aplaudo, mas, assim, fez a missão dele, fez o que escutava do tal Deus mandando ele fazer. Então, eu tenho um profundo respeito, né, pelo que ele fez. Eu não considero iniciado, não. Moisés verdadeiramente existiu ou é uma criação cristã, vamos dizer assim? Existiu tanto quanto eu e você. Perfeito, ótimo. Podemos seguir adiante, isso. Então, Tem gente que acha que tudo isso é fantasia, por isso a pergunta tem a Bíblia não é um livro histórico, então não é um livro considerado como sendo algo real. Na sua parte do Antigo Testamento, né, que são 46 livros, 5 chamados de Torá, 16 históricos, 18 proféticos e 7 sapienciais. Esses 46 livros e mais os 27 do Novo Testamento é uma versão moderna que Jerônimo, no século IV da era cristã, criou. Isso. Mas isso aqui é literatura de fé, não é literatura histórica. Só que muita coisa, arqueologicamente falando, foi sendo descoberta exatamente onde a Bíblia dizia existir tais e tais coisas. Então, resta uma dúvida, falando em termos de ciência, até que ponto a Bíblia pode ser considerada um livro histórico, ainda que tudo que ela falou, passível de ser verificado historicamente, esteja se comprovando. Mas qual é o problema? Ninguém admite um Deus ser tão maluco quanto aquele Javé bíblico. Esse é o problema. Óbvio, isso é indiscutível. Claro que os religiosos aceitam, amam esse Deus, por aí vai, mas assim, o mundo acadêmico, na hora em que, entre aspas, ratificar a Bíblia como um livro histórico, vai estar ratificando a existência de um ser tipo Javé. E nenhum cientista em sã consciência vai fazer isso. Vai fazer isso. Então, encerramos Moisés ou não? Ou ele tem alguma coisa para... Não. O legado de Moisés é esse. É um legado histórico judaico, de obediência a Javé, de submissão a Javé, ou seja, reduz o ser humano a um mero peão num jogo de xadrez em que alguém dá ordem e você se movimenta de acordo com a ordem que recebe, né? Então, assim, seguindo ainda Eduardo Schuré, a gente chega em Platão, Pitágoras e Jesus. Então, o mais antigo deles foi Pitágoras, viveu no século VI. Esse aí é genial. Esse, além de iniciado, na minha visão, além de iniciado, além de ser humano maravilhoso, além de retidão, integridade, além de descortinar também outras realidades, era um gênio em matemática, um gênio em muitas coisas, e seu legado, pena que foi muito distorcido e muito destruído em alguns pontos. Mas Pitágoras, ele tinha um nível de compreensão sobre a raça humana que poucos tinham. Pitágoras sabia que o povo que viveu no Hiperbóreo, que era um povo mestiço, não era humano, eles tinham conhecimento, mas não tinham o senso crítico que eles perceberam que os humanos já nasciam com aquele senso crítico. Perfeito. Então, os povos hiperbóreos passaram para a raça humana, e isso se deu há uns bons 11, 12 mil anos, quando os chamados tuatas de Nanã, vendo suas terras hiperbóreas sendo destruídas, desceram e foram para o norte da Escócia e norte da Irlanda. E aqui, após sucessivas confusões, no caso da Irlanda, os milesianos, que é a primeira tribo de Homo sapiens, que na época viviam onde hoje existe o povo basco, e por isso ninguém sabe muita coisa sobre os bascos, porque tem essa origem misteriosa. Os milesianos subiram para a Irlanda e receberam dos tuatas de Nanã o quê? As notícias sobre a criação do universo, cosmogonia, que eles tinham as notícias, mas não sabiam interpretar. Entendo. Eles deram para a raça humana. O druidismo surgiu aqui como sendo uma escola para interpretar essas informações. Pitágoras sabia disso. Por isso que ele dizia, cabe aos humanos, cuja raça é divina, discernir o erro, perceber a verdade. Porque nem todas as raças tinham condição de discernir o erro e perceber a verdade. Os demos são dementes.
Então ele Rama e Krishna tinha graus do que hoje a gente chama de autismo, de demência, e ainda assim eram geniais. Então, Pitágoras, para mim, tá? Começa essa escalada de figuras maravilhosas, aí depois vem um Platão. Esse Puxa, é talvez a maior expressão humana que eu conheço em termos de incrível. grandiosidade de tudo, né? Incrível. E a gente até hoje está vivendo obedecendo ao que Platão escreveu nos seus Incrível. registros, seja o que ele mesmo pensava, seja o que ele aprendeu de Sócrates. Então, até hoje, a gente presta contas a Platão, ou seja, foi o cara que manualizou a vida na Terra, na minha ótica. Então, o legado dele é incomensurável. Eu acho que Pitágoras e ele, vamos dizer assim, eles traduziram aquela coisa que ninguém conseguia trazer, eles trouxeram para o plano físico para cá, né? Eles deram uma interpretação daquilo. O mito da caverna de Platão é a metáfora mais inteligente. Nossa, fabuloso, fabuloso, fabuloso. E, por fim, já que a gente está completando já 1 hora de Nossa, programa, que delícia. o Jesus, o nosso mestre, né, o nosso herói, o nosso amigo e mestre Jesus, cuja vida ninguém entendeu. Existem 3 faces de Jesus. Jesus o Nazareno, que foi descrito pelos seus apóstolos, homens simples lá da Galiléia. Jesus o Cristo, que foi um super-herói criado por Paulo, e foi essa versão que a Igreja Católica adotou. E existe a face do Jesus ressuscitado, que Maria de Madalena e outros, dentre os quais Filipe, um dos apóstolos, essa aqui foi a que criou o maior número de livros, porque o Jesus ressuscitado disse coisas que o Jesus, quando estava vivo, como humano, não disse. Opa! Então, as 3 faces de Jesus, a mais real é o Jesus ressuscitado, porque ele corrigiu os equívocos em vida. Mas a Igreja Católica riscou isso aqui, destruiu os livros todos sobre isso. Só uma partezinha foi encontrada em Nag Hammadi, de 1945, que são os tais evangelhos gnósticos. É aqui que um Jesus que ninguém conhece chega e diz para Tomé, que era um dos seus apóstolos, na verdade, um irmão seu carnal, e diz: Tomé, continue buscando a verdade. Poucos na Terra fazem isso. Mas aqueles que buscam a verdade vão querer buscar sempre e, ao descobrir, vão ficar estupefatos. Depois vão se tranquilizar e, mais tarde, irão reinar sobre tudo. Por que Jesus não disse que quem descobria a verdade ia sair dando pulos de alegria? Disse que ia ter um susto. Então, esse Jesus, a Igreja Católica não quer saber. Porque é um Jesus que convida as pessoas a questionar. A Igreja Católica criou a Santíssima Trindade para calar todo mundo. Perfeito. Então, assim, Jesus é alguém, de todos esses aí, é o mais desconhecido, ainda que foi um endeusado, na minha opinião. Você não escreveu, você não fez nenhum. Isso aqui que você está falando agora, você não fez nenhuma obra a esse respeito? Um pouco disso está em Jesus e Nietzsche, foi um livro que eu lancei no final do ano passado. Isso, tá? Um pouco disso. Um pouco disso está em Sofia e os Logos Criadores, um livro que eu lancei, né? Mas um pouco disso está em quase tudo que é livro que eu já escrevi. O drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, o drama terreno de Javé. Em todos eles eu coloco algo ou um pouco disso para ir preparando o psiquismo das poucas pessoas que buscam esse entendimento, mas isso é um trabalho para gerações futuras. Tá. Então, assim, concluindo, Jesus, de minha parte, é o meu mestre predileto e maior. Só que eu acho que é o mais desconhecido, porque o que se sabe sobre ele... Tá, e disso aqui, para gente fechar com chave de ouro, digamos assim, desse Jesus que você cita agora, e que do ressuscitado principalmente, que ninguém sabe, foram escondidas as coisas dele, qual seria a citação ou ensinamento que mais te impressionou? Esse, de que descobrir a verdade causa estupefação no primeiro momento, quando a gente descortina a verdade.
Mas isso ele não teria dito como naquele trecho quando ele fala conhecereis a verdade vos libertará? Não sei nem se foi ele. Isso aí ele disse vivo. Como é que é? Disse no estado natural de Jesus humano. Né? Ah, sim, tá. Isso, porque, de fato, a verdade liberta, mas quando você descobre, no primeiro momento, se assusta. Que é o problema do código do Criador, que está em todas as criaturas, e é o que explica o drama da natureza. Voltando à Rama diz que a verdade por trás da criação é o que de mais importante existia. E não adiantava se fazer sacrifícios, devoções, orações, sem conhecer essa verdade. Mas e qual é o caminho? Qual é o caminho para essa verdade? Busca científica, não há outra forma. Sério? Busca científica? Ancorado no equilíbrio espiritual, ancorado no equilíbrio filosófico, mas nós precisamos da ciência para sair do estado em que nos encontramos. E aí, lá na frente, a filosofia é que toma conta. Entenda, a ciência busca o como as coisas aconteceram. Perfeito. A filosofia busca entender o porquê as coisas aconteceram. Isso. Aí a religião vai e diz, não precisa nem perguntar o como nem o porquê, eu já sei, foi Deus. Isso aqui ferra com a condição humana. Perfeito, é isso mesmo. Então, nesse momento, a ciência precisa ancorar todas as nossas decisões, ainda que decisões de homens e mulheres gananciosos, se não tiver educação filosófica, nós estamos ferrados. Aí vai destruir tudo. Mas sem a ciência, a gente não chega a canto nenhum. A fé fundamentalizada, cretinizada por crenças absurdas, ferraram com o gênero humano. A fé como convicção, maravilha. Mas a fé como jaula para você, ali de dentro, ficar patrulhando a vida de todo mundo em nome de crenças absurdas, estou fora. Maravilhoso, porque ninguém pode contestar, ninguém nunca contestou a ciência, né? Então, a hora que a ciência mostrar a verdade, acabou. Acabou, tá resolvida a questão. Sim, um dia a ciência própria alargará ou ultrapassará os seus atuais limites e talvez possa descortinar mais e mais e mais esse contexto que a gente chama de verdade, decodificando a realidade. Assim esperamos estar aqui para ver isso aí tudo, né? Porque seria a gente batalha para isso, né? Batalha para a busca da verdade, o esclarecimento, acabar com o mundo de Maia, né? Vamos dizer. Então seria a gente teria que ter a honra de participar de um momento assim, né? Penso assim, pelo menos. Talvez a gente esteja um pouco mais e teremos algumas pílulas a mais de reflexão sobre esse assunto. Vamos lá. Elan, muito obrigado, meu querido amigo e irmão, mais uma vez pelos esclarecimentos, por atender ao nosso convite. E numa próxima oportunidade nós vamos estar trazendo você de novo para mais um esclarecimento aí. Estou gostando do Elan 2020, viu? Eu que agradeço, Eustáquio. Agradeço profundamente a atenção que você tem para comigo e a paciência dos seus telespectadores para com todas essas coisas que a gente fala. Obrigado. Grande abraço. Tudo de bom. Tchau, boa noite. Gente, maravilhoso mais uma vez, né? Superou todas as expectativas. E é isso. Então, para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até.